Suas necessidades de atendimento mudam sempre. O cliente está mudando muito o seu comportamento. Então, a pergunta é, será que você hoje conhece o seu cliente? E ela abriu, a professora Kedman, na semana passada, você sabe qual é mesmo a principal fragilidade da sua empresa? Já que nesse momento todos nós fomos expostos também às nossas fragilidades. E a pergunta no tema Customer Centricity é, o que significa mesmo eu ter centricidade no cliente? Que mudanças precisam acontecer na minha organização e em mim? Como é que essa virada acontece para uma empresa centrada no cliente? Ou negócios clientocêntricos? Em que perspectivas nós precisamos trabalhar e como? Quais duas importantes perspectivas vão me ajudar a, de fato, ter efetividade nessa abordagem? Essas são apenas algumas provocações positivas para a gente ter um momento muito interessante, marcante nessa noite com a professora Luciana. Seja bem-vinda, professora. Obrigada, Valdemar, Vitor, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Débora, pelo apoio, ela vai me apoiar. Eu já estou agradecendo antecipadamente o apoio dela, fundamental, e que me deu aqui até o momento. A ideia nossa, a minha ideia, é falar em torno de 40, 50 minutos sobre o tema e depois nós fazemos um debate. Eu reforço a fala inicial do Vitor, fiquem super à vontade para abrir o microfone, me interromper, colocar pergunta. Se quiserem colocar pergunta no bate-papo, eu concordo que se nós formos interagindo, pode ser bem mais interessante e a gente também vai customizando mais a fala e o tema para aquilo que é de maior interesse de vocês. Muito bem, para começar a falar sobre o tema, eu acho que conhecer o cliente, né, o Valdemar falou disso, atender às suas expectativas, entregar valor, são aspectos fundamentais da estratégia de mercado das organizações para ser competitivo no contexto atual. Não importa antes Covid, no Covid, pós-Covid, isso não muda, né? É fundamental conhecer o cliente, atender expectativas e entregar valor para ele. Isso se deve, em parte, por que isso é tão importante, né? Então, em parte, porque o cliente hoje, ele tem muitas opções e muita facilidade de trocar de fornecedor, né? E do outro lado também, os concorrentes também estão se movimentando e oferecendo coisas, tentando conhecer o cliente, oferecendo uma infinidade de opções para ele. Então, desenvolver uma oferta que gere valor para o cliente e atenda às suas expectativas é fundamental. Então, eu queria começar, já vou pedir à Débora para colocar o primeiro slide, com algumas reflexões iniciais. Tem aí para vocês algumas perguntas e eu gostaria que vocês refletissem sobre elas. Eu não vou convidá-los a trazer a resposta agora, é só para vocês pensarem mesmo sobre essas perguntas na empresa de vocês, né? Então, o Valdemar já deu uma deixa ali para mim e é um pouco isso mesmo, né? Quanto que a sua empresa conhece sobre os seus clientes? Essa é a primeira pergunta para vocês refletirem. Vocês sabem dizer exatamente como que os clientes avaliam a sua empresa? Um segundo ponto para vocês pensarem. O terceiro aí sobre a forma como percebem a proposta de valor da sua empresa. Será que eles estão interpretando isso de forma adequada? E por último, sua empresa realmente está entregando as soluções que eles estão buscando? Então, algumas reflexões iniciais para começar a nossa conversa, para vocês começarem a esquentar no tema e pensar, refletir sobre essa questão de clientes. E por que eu trago isso? Eu trago porque também uma coisa que me despertou para esse tema, que é um tema que eu estudo e trabalho já há mais de 5 anos, bem concentrada nele, foi um estudo da Bain Company, e aí pode passar também, de novo, Débora, que dizia o seguinte, aí está o link se vocês quiserem ver o estudo completo,
eu vou explicar um pouco qual foi a lógica desse estudo, né? Então, tá aí. A maior parte das empresas acredita que está entregando valor para os seus clientes, né? Está entregando para os seus clientes o que eles querem, mas a maioria delas está se enganando. Então, como é que foi feito esse estudo? Então, eles perguntaram, foram 362 respostas válidas em empresas nos Estados Unidos, perguntaram para elas assim, você acredita que está entregando valor para o seu cliente? E aí 80% respondeu que sim, eu acredito, eu estou entregando valor para os meus clientes. Só que foi um estudo 360, eles não perguntaram só para os diretores das empresas, eles também perguntaram para os clientes dessas empresas. E aí os clientes, o resultado foi que somente 8% dos clientes dessas empresas reconheciam que de fato estavam recebendo valor dessas empresas. Então, assim, tem um gap, ele está aí no slide, né? Delivery gap, é o gap de entrega, esse gap gigante aí entre o que eu acho que estou, né, entregando valor para o meu cliente e do outro lado a percepção do cliente do tanto que ele percebe que realmente está recebendo esse valor. E assim, alguns comportamentos são muito típicos e às vezes até a gente fala assim, ato falho, né, Débora? Pode passar para o próximo slide. Essa é uma brincadeira de alguns cartoons, né, desses, só para nos provocar um pouco, né? Então a gente vê que o que a gente quer dizer é que existe uma clara necessidade de mudança de mindset, quer dizer, né? É além da estrutura, é além da estratégia, é o mindset mesmo que a gente precisa mudar, né? Então você vê coisas como, por exemplo, né, esse primeiro, a nossa prioridade mais alta é satisfazer os consumidores, exceto quando é difícil, ou não é rentável, ou quando a gente está ocupado, né? Então, isso é um comportamento que, às vezes, sem querer, a gente vê não com essa clareza, mas nas entrelinhas, né? No outro, que é a voz do consumidor, está na linha 2. Ah, pega a mensagem porque eu estou ocupado sendo centrado no consumidor, né? E por último aqui, eu segui o procedimento correto, mas o consumidor não ficou feliz. Ah, então o consumidor claramente não seguiu o procedimento correto. Isso aí é para a gente refletir um pouco, né? Que afinal, que mindset é esse que está nas organizações? Pode passar, Débora, para o próximo. Para ilustrar um pouco isso, eu trouxe aqui o caso do Super Queen. Super Queen é um supermercado irlandês e o seu fundador, esse que está aparecendo aí na foto, Fergal Queen, reverteu a iniciativa de um gerente dele que reduziu o desperdício nas padarias das lojas deles, do supermercado. O que esse gerente fez? Ele permitiu que os pães que eram assados às 3 horas da tarde na loja fossem vendidos até às 3 horas da tarde do dia seguinte. Com isso, ele conseguiu uma redução de desperdício significativa nas lojas. Só que, coincidentemente, o resultado, né, disso aí, as vendas da loja deles desabaram. E eles foram tentar entender o porquê disso. E aí descobriram que o cheiro do pão saindo do forno era um impulso muito forte para as vendas, impulsionava fortemente as vendas. E mais, eles descobriram também que o principal atrativo da loja para alguns clientes era exatamente o pão fresquinho. Então, eles iam naquela loja e sabiam que o pão era fresco e acabavam comprando outras coisas. O fundador, então, o Queen, né, instituiu uma política de assar pães a cada 4 horas. E aí, com isso, as vendas não só retomaram o patamar inicial, como superaram muitas vezes esse patamar, porque ele aumentou a quantidade de fornadas ao longo do dia. Por outro lado, o desperdício aumentou na loja. Com certeza. Mas aí a pergunta que a gente faz é, será que o único jeito de reduzir esse desperdício seria diminuir a quantidade de fornadas ao longo do dia? Então, esse é um exemplo, tipicamente, onde a gente vê que o foco está no produto, no processo e não no cliente, né? Isso é absolutamente comum.
A dominância das estratégias de marketing centradas em produtos predomina até hoje em muitas organizações e muitas empresas. E mais, migrar de um mindset centrado no produto, que é esse mindset típico do produto e do processo, para uma orientação mais centrada no cliente, não é simples. Tem se mostrado um desafio para organizações de todos os portes, de todos os setores, porque demanda, aquilo que eu falei, além da estrutura e além da estratégia, uma mudança cultural em todos os níveis organizacionais. Muito bem. Vamos entrar, então, em Customer Centricity, né? Entender a centralidade do cliente, entender um pouco o que é isso, e aí eu vou contar a história também de como que esse tema também apareceu assim na minha trajetória. Não só antes da crise, né, do Covid, com toda essa tecnologia digital disruptiva, o marketing, a relação com o cliente, o papel da marca, foram muito impactados com essa revolução digital. A forma de fazer o marketing, os meios mudaram radicalmente. Eu costumava dizer que aqueles que tiveram, né, na sala de aula na década de 90, o que a gente aprendeu, quase nada daquilo a gente usa mais, né? Tudo foi reinventado. E assim, qual que é o jeito novo de fazer isso? Bom, a gente tem algumas hipóteses, mas na época que eu comecei esse estudo, a gente só tinha muito mais perguntas do que respostas. E aí, bem provocada por isso, eu comecei um estudo e eu fui conversar com 17 CMOs de empresas grandes do país. Foram 17 personalidades do marketing que estavam atingindo bons resultados. E fizemos uma conversa assim, bem aberta, né? Eu acho que a pergunta que eu fiz para eles, a primeira pergunta era assim: eu quero que você me conte o que é que está tirando seu sono hoje? O que não está te deixando dormir? E, assim, a minha expectativa era ter como respostas elementos bem afeitos à questão da estratégia de mercado, ao marketing, marca, relacionamento com o cliente, e eu estava parcialmente certa. Porque o primeiro ponto, e o ponto que foi uma unanimidade em todas as respostas, foi: como que eu conheço melhor o meu cliente? Então, essa era a pergunta do dia. Só que, né, em segundo lugar, veio um aspecto que não tem tanta afinidade com marketing e tem tudo a ver com o que o Valdemar falou do último encontro que vocês tiveram com a Kedman, que é como que eu engajo o meu time na minha proposta de valor. Então, essa era a segunda preocupação deles. Né? E a terceira era sincronismo de processo, cultura de inovação e transformação digital. Então, eles estavam rodeando temas, a gente viu que as questões não eram tão assim, não eram só afeitas, não eram só questões mercadológicas, mas eram questões que transcendiam os limites do marketing, eram questões estruturais e questões também estratégicas na organização. Então, Customer Centricity, orientação para o cliente, ou ainda a gente pode falar centralidade no cliente, para falar em português, né? Pode ser definido como a medida em que uma organização está direcionada para monitorar o comportamento de seus clientes e prospects e se ajustar para entregar cada vez mais valor para eles. Ou seja, isso então implica em uma forma de gestão orientada para compreender em tempo real o que os clientes querem, como eles querem e como a empresa pode se organizar para atender a essas necessidades rapidamente, cada vez melhor. Quanto mais a empresa conseguir atender as necessidades de seus clientes, mais eles irão comprar. Esse eu diria assim, é o que está por trás do princípio de Customer Centricity. Então, nesse sentido, então, a verdadeira essência do paradigma de Customer Centricity está na ambidestria de uma empresa ser capaz de ter foco no cliente, na sua perspectiva estratégica,
antecipando necessidades e monitorando comportamentos, e capacidade de resposta na perspectiva da sua estrutura, sendo capaz de entregar soluções que atendam perfeitamente às demandas dos clientes. E aí o nosso modelo, não por acaso, está estruturado exatamente dessa forma. Então, essas são as duas dimensões principais. Então, a gente tem uma dimensão mais estratégica, que é o foco no cliente, e uma outra dimensão, que é a estrutura e a capacidade de resposta. E cada uma dessas dimensões, pode abrir, Débora, por favor, é suportada por uma série de variáveis que compõem, né, o conjunto, tanto na perspectiva da estratégia, quanto na perspectiva da estrutura. E aí agora eu vou falar sobre cada uma dessas variáveis e como que elas ocorrem ou podem ser monitoradas, planejadas, manejadas dentro da organização. Eu vou começar pela parte estratégica de foco no cliente, né? Uma coisa que eu já tinha dito um pouco, mas eu gostaria de repetir aqui, porque é muito importante, é que em Customer Centricity, para que a sua empresa obtenha bons resultados, o foco no cliente, a capacidade de resposta, eles têm que andar juntos. Ou seja, de nada adianta inserir o cliente no foco da sua estratégia e ter mecanismos sofisticados de monitoramento de comportamentos se a sua estrutura não estiver devidamente preparada para entregar soluções compatíveis com a demanda identificada. E vice-versa. De nada adianta ter uma superestrutura com time engajado e processos sincronizados se as soluções entregues não são aquelas que estão sendo demandadas pelo mercado. Então, começando pela perspectiva de foco no cliente, essa dimensão, foco no cliente, representa o fluxo estratégico permanente de atenção às necessidades do mercado e alocação de recursos internos em prol de desempenho superior à média do setor em seus resultados empresariais. E ela é composta por 4 variáveis que estão aí: a conduta estratégica, a experiência do cliente, inteligência de mercado e maturidade digital. A conduta estratégica é um conceito-chave para se alcançar a centralidade no cliente, né? A relação existente entre a estrutura do mercado e o desempenho da empresa é mediada pela conduta estratégica, a gente costuma dizer, né? O que constrói a ponte entre o desempenho da empresa e a estrutura do mercado é exatamente a conduta estratégica, as definições estratégicas que a empresa faz, né? Ou seja, por meio das definições estratégicas da empresa, para ela atingir os resultados esperados. Nesse quesito da conduta estratégica, a pergunta que nós fazemos é a seguinte: quanto que a perspectiva do cliente está integrada ao processo de formulação da estratégia da sua empresa? Como que a gente pode avaliar isso, né? Porque, assim, essa pergunta, poxa, eu considero o cliente? Considero, né? A gente sempre considera a opinião do cliente, do mercado, mas é um pouco mais que isso, né? Então, se a gente for observar aspectos relacionados à identidade, ideologia do negócio, como, por exemplo, o cliente em primeiro lugar. Isso é um valor da sua organização? O cliente sempre tem razão. O cliente em primeiro lugar. Isso é valor para a organização? Atendimento ao cliente, etc. Isso é um valor da organização? Se for, estamos de fato praticando isso nos processos de definição estratégica? Porque essa crise nos ensinou muita coisa, né? Eu tenho aprendido bastante com ela em todos os níveis da minha vida. Mas um dos maiores aprendizados, acho, é o teste do propósito e o teste dos valores, né? É na hora de fazer valer se o nosso valor, se de fato as nossas decisões estão sendo guiadas pelos nossos valores e pelo nosso propósito. Foi um exercício bem interessante esse da crise nesse sentido. Então, o cliente estar envolvido na estratégia tem a ver com isso. Tem a ver também com
o quanto que as decisões estratégicas da empresa são tomadas com base em dados de mercado confiáveis e atualizados sobre tendências de comportamento do cliente. A gente tem esses dados, a gente trabalha com eles, a gente manuseia eles. Então, esse é um outro indício para nos sinalizar o quanto que a perspectiva do cliente está integrada ou não na nossa estratégia. Muito bem, passando para o outro aspecto do foco no cliente estratégico, que é a experiência do cliente. Então, a experiência do cliente é a percepção do consumidor sobre determinada empresa, formada a partir da interação entre esse consumidor e todos os pontos de contato com a empresa, seja online, offline, virtual, físico, direto ou indireto. Então, todos os pontos de contato, seja numa comunicação, seja em um que a gente chama momento da verdade, que é interagindo fisicamente com o representante da empresa, eles constroem, formam a percepção do consumidor sobre, eles se somam, né, vão se somando e construindo a percepção do consumidor sobre a empresa. Então, nesse quesito, a pergunta é, para a gente saber quanto é que a gente está, de fato, focado no cliente. Então, a experiência do nosso cliente com a nossa marca, com a nossa empresa, ela foi cuidadosamente planejada de ponta a ponta para entregar a nossa proposta de valor? E ela foi tratada no âmbito estratégico da empresa? A proposta de valor é um aspecto da estratégia central da estratégia da empresa. E a experiência do cliente é o que vai entregar essa proposta de valor. Débora, passa um slide para mim, por favor. Tem um modelo que eu ilustro isso, que é exatamente isso. A primeira coisa que a gente concebe é a proposta de valor. Pode passar? O que vai tangibilizar essa proposta de valor? O que vai tangibilizar a proposta de valor é a experiência que o meu cliente tem. É por meio dessa experiência que ele vai perceber ou não qual é a proposta de valor que eu estou querendo entregar. E pode passar mais 2, por favor, Débora. E o que suporta essa experiência? O que suporta essa experiência é uma plataforma de negócio que é montada para que essa experiência possa ser adequadamente entregue e percebida como proposta de valor do cliente. Eu gosto de dizer que, por exemplo, a experiência, a gente pode considerar a experiência como se fosse a sala de jantar do marketing e a plataforma como se fosse a cozinha do marketing, né? Então, onde é que está a cozinha que faz as coisas lá no restaurante, a coisa acontecer na mesa do cliente da forma que foi planejada na proposta de valor, para que ele perceba, quando eu me posiciono aquele restaurante como um restaurante, por exemplo, sofisticado, diferenciado, a experiência que o cliente tem lá dentro precisa indicar para ele, dar sinais para ele que realmente esse restaurante tem essa proposta de valor e por trás daquilo tem toda uma operação que faz aquela experiência acontecer. Do outro lado também, se eu quero ser um restaurante low cost, sem serviço agregado, a experiência toda precisa entregar isso. Alguém quer falar comigo? Achei que eu tinha escutado. Vamos seguir. Então, toda a experiência precisa entregar essa perspectiva de uma proposta de valor mais low cost, suportada por uma plataforma. Pode passar, Débora, por favor. Aí, mais 2. Isso, voltando para o modelo, pode abrir ele de novo. Ô, Tatiane, você tá com a câmera aberta e você tá no... As pessoas estão te vendo. Tatiane Silva? Muito bem.
Vamos seguir. O modelo está aí aberto. Tatiana deve ter escutou ainda não, mas daqui a pouco ela escuta. E vamos seguir com o nosso modelo. Muito bem, falamos então da conduta estratégica e da experiência do cliente. Então, agora vamos falar de inteligência de mercado. Inteligência de mercado, então, o que é? A inteligência de mercado é o processo que captura dados e informações de mercado com vistas a subsidiar o processo de tomada de decisão estratégica, minimizando o risco das decisões. Então, quanto mais informação, melhor a qualidade da minha decisão. Teoricamente, essa é a ideia. Os principais indicadores de processo maduro de inteligência de mercado, ou seja, para eu saber que o meu processo de inteligência de mercado está maduro, eu uso dois indicadores. Um é utilidade e o outro é timing, Ou seja, utilidade é a informação certa, essa informação é útil, ele gera informação útil que é utilizada na tomada de decisão. Então, esse é utilidade. E o timing essa informação chega na hora certa, porque nada adianta essa informação chegar depois, tardiamente, ao processo de tomada de decisão, porque aí a hora já passou. Eu acho que aqui, nesse ponto, eu queria desmistificar um pouco essa variável de inteligência de mercado. Quando a gente fala esse nome, inteligência de mercado, a gente logo, eu não sei vocês, mas eu desde sempre, e mesmo tendo feito meu mestrado nisso, eu já imagino, a gente imagina lá a CIA nos Estados Unidos, Central de Inteligência, aquele monte de computador, dashboard, super, ultra tecnologia, coisas só para os grandes. Sim, é isso também, mas não é só isso, a essência é o que está aqui, capturar dados e informações do mercado e do consumidor para subsidiar o processo de tomada de decisão. Então, a forma como eu capturo esses dados, ela pode ser N, diversa, infinita, tem vários modelos de fazer isso. Tem sim, eu vou estressar agora, essa cultura de dados que nós estamos vivendo, o Data Driven Culture, que é cultura orientada para dados, e ela tem uma razão de estar sendo tão falada hoje, tão recomendada e importante, porque especialmente com o avanço da digitalização das relações com o cliente, não só nos e-commerces, mas também nas interações virtuais e eventualmente até no monitoramento de toda a jornada do cliente no digital, nós hoje temos condições de ter acesso a dados que nunca antes a gente pensou que poderia ter. A boa notícia é que nem todo mundo está sabendo ainda como é que usa isso direito. Eu vou até me permitir aqui uma recomendação, vou pegar aqui, é um livro que eu gosto demais e que eu acho que ele fala numa linguagem muito simples. Quem quiser entender um pouco mais sobre cultura de dados, essa é uma ótima recomendação, porque ele desmistifica um pouco essa cultura e explica por que ela é tão importante. Quer dizer, o grande lance da cultura de dados não é fazer perguntas diferentes, não é fazer as mesmas perguntas e querer que os dados tragam respostas mais rápidas. Pode ser isso sim também, isso pode acontecer. Mas o que rompe mesmo é a gente pensar, estou vendo que já colocaram aí no bate-papo isso aí. O que rompe mesmo é a gente fazer perguntas diferentes e conseguir, porque a gente tem acesso a dados que antes a gente não tinha. Então, vamos pensar num contínuo de inteligência, um ponto é esse, que está suportado por dados, que tem inteligência artificial, que é super tecnológico, que captura já, ele traqueia o cliente,
te dá todas as informações em tempo real. Ok, mas não é só isso, não é? Do lado de cá, né, vamos pensar na outra ponta do contínuo, a gente tem algumas possibilidades para começar a fazer algumas iniciativas que estão nessa direção da inteligência de mercado e que é uma dimensão fundamental para essa perspectiva estratégica de foco no cliente, porque ela alimenta exatamente a outra variável da conduta estratégica, ela deveria alimentar ali a conduta estratégica. Como que são essas iniciativas? Gente, qualquer iniciativa de aproximação com o cliente é válido. Quem tem equipe de vendedor, que está na ponta, né, equipe da linha de frente, esse time que interage diariamente com o cliente é um time que tem muita informação sobre o comportamento do cliente. Só que em empresas muito hierarquizadas ou muito burocratizadas, essa informação costuma ficar muito longe do centro de decisão estratégica. Então, a primeira medida é se você abrir o canal para essa informação chegar, isso já começa a trazer benefícios e já suportar os processos de tomada de decisão estratégica. Outras medidas simples que são, tem as pesquisas quantitativas, aquelas surveys que a gente manda para a base de clientes todos, alguns respondem, outros não respondem. Sim, essa também é uma iniciativa. Agora, é uma iniciativa que eu particularmente, e já tenho visto muitas tendências, e mais, as pesquisas eleitorais nos mostraram isso, né? E esse livro que eu recomendei, o Todo Mundo Mente, ele fala muito isso também. Elas estão trazendo resultados cada vez menos precisos, porque nem sempre aquilo que eu declaro é aquilo que eu faço, né? Olha só um exemplo interessante disso, Netflix. Todo mundo aqui deve conhecer Netflix, agora na quarentena o uso está intenso, né? A Netflix tem lá, vocês devem ter visto já e devem usar. Minha lista, não é isso? Então, é uma infinidade de filmes. Quando a gente quer sentar para assistir alguma coisa, em geral, você demora ali 15 a 20 minutos escolhendo um filme, um processo, e assim, esse não, começa a ver. Então, eles criaram um dispositivo que é a minha lista, e você pode incluir ali na minha lista filmes que você gostaria de assistir. Ok. E aí, o que eles fizeram? Eles começaram a basear o algoritmo de recomendação, que é aquele recomendados para você, que aparece lá, que tem uma inteligência artificial por trás, e Netflix é Data-Driven Culture na veia. Ele baseava a informação do algoritmo de recomendação na sua lista. E eles começaram a identificar, porque monitoram, né, em tempo real o comportamento do cliente, que raramente os clientes assistiam os filmes que estavam na minha lista. Então, eles modificaram o algoritmo para ele começar a fazer recomendação em cima, não do que você colocou na sua lista, mas em cima do que você efetivamente assistiu, que não necessariamente é a mesma coisa. Então, essa questão dos dados e da pesquisa quantitativa, agora ela está um pouco em xeque em função dessas descobertas que foram feitas. Nem sempre aquilo que a gente declara na pesquisa é real. Como é que a gente dribla isso? Se eu não tenho uma cultura de dados instalados na empresa, se eu não tenho dashboard, se eu não tenho inteligência artificial ainda. Muito simples, vamos para o básico, vamos para o quali. Vamos conversar com esses clientes, eu não preciso conversar com a base toda. Eu posso eleger alguns. Eu tenho um número na minha cabeça que é assim, 5 de cada persona já é suficiente. Você tem lá os segmentos, as personas bem definidas. Você conversar com 5, você ali, o que vem depois não modifica completamente essa ideia, na minha experiência como pesquisadora, e só pode acrescentar um pouco mais. Pensando na relação custo-benefício, claro, né, pessoal? Não estou dizendo que não é para usar a amostra adequada, etc., mas eu estou dizendo, numa perspectiva mais prática de aplicação e considerando o custo-benefício, em geral,
é melhor você fazer essas abordagens qualitativas. Senta e conversa, né? Eu fiz isso com os executivos e as perguntas que eu contei para vocês, eu sentei e falei, o que está tirando seu sono? Né? E aí vamos começar a entender quais são os problemas do cliente que nós estamos ajudando ele a solucionar. E aí isso pode gerar insights de outras formas melhores para a gente ajudar a solucionar isso. Né? Algumas empresas mantêm grupos de foco permanente com os clientes, fazem comitês de clientes e põem e abrem conversas sobre a empresa, etc. Vocês não têm ideia de como que isso traz muita informação, muito relevante, muito importante sobre o comportamento do cliente. E isso é inteligência de mercado, sim. Isso é inteligência de mercado, sim, porque é a informação sobre comportamento que chega para subsidiar o processo de tomada de decisão. Na fundação, nós fizemos uma vez também uma iniciativa que foi muito legal, quando a gente estava fazendo a reestruturação do MBA, eu participei dela. Na época era a Paula, gerente, já a Carla, né? Nós fizemos, a gente chamava os participantes para um almoço. Então, a gente fazia um almoço, a gente chamava para o almoço, a equipe do marketing ia também, alguma ia ali, a gente conversava e tivemos insights poderosos nesses almoços que subsidiaram toda a reestruturação do MBA. Então, esse é um ponto sobre a inteligência de mercado. E aí aqui eu queria trazer, bem na linha do que o Valdemar colocou no início, né, nesse processo a gente pensou em 3 fases da crise. Então, uma primeira mais de sobrevivência, de resposta, mas a segunda, que é de recuperação e sustentação, pode passar, Débora, por favor, muito ancorada no que a gente está chamando de comitê de oportunidades. Então, a gente tem o comitê de crise, que teve lá suas prioridades, corretíssimo, mas como a gente começa a olhar para o futuro, a gente começa a ter, sim, que ter um processo mais inteligente de monitoramento do mercado, porque ali nós vamos ter os insights poderosos que vão nos levar à nossa transformação, que ele falou da terceira etapa da crise. Então, esse comitê de oportunidades, ele poderia ser o embrião de uma célula de inteligência dentro da empresa, não é? Ele começa agora por uma necessidade, né, premente. Acho que, falando dos aprendizados da crise, esse é um aprendizado importante, que muitas coisas foram aceleradas e tiveram a oportunidade de fazer coisas que a gente nunca pensou que conseguiria fazer antes, né? Tanto em termos profissionais quanto pessoais. Então, sobre o comitê de oportunidades, ele poderia ser, para aqueles que ainda não têm uma célula de inteligência, ele é o embrião da célula de inteligência. Ele começa a operar agora e o desafio é planejar a continuidade dele. O que é importante nesse comitê? Assim como no processo de inteligência de mercado, porque a inteligência de mercado não basta só a informação chegar. A gente parte do princípio que a informação chega e ela é analisada por uma série ou de analista ou pelo board estratégico da empresa. Então, ela tem um processo de depuração para que ela possa ser utilizada na tomada de decisão estratégica. Pensando nisso, o primeiro ponto, um ponto fundamental no comitê de oportunidades, é a montagem do time. Que time é esse que vai compor o comitê de oportunidades? E aí aqui é democratizado, é variável, é multidisciplinar, é diverso, né? Quanto mais diversidade, multidisciplinaridade nós tivermos nesse time, não é um time só estratégico, não é um time só de marketing, não é. Porque quanto mais olhares a gente coloca para o problema, mais oportunidades a gente consegue enxergar, né? Porque cada time olha para o problema do seu lado. Então, uma visão multidisciplinar é uma visão mais completa, que esse também é o conceito que está por trás
das equipes multidisciplinares, atualmente chamadas de squads, que estão aí proliferando também nas organizações. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é selecionar informação, porque o comitê de oportunidades ele só trabalha com informações, a matéria-prima dele é a informação. Se você não tem informação, é difícil de trabalhar um comitê de oportunidades. E informações de qual natureza? Tanto de natureza interna, então, para aqueles que já estão automatizados, nós temos painéis de bordo, né, ou dashboards, com indicadores de clientes e da movimentação do cliente de forma estruturada e organizada e sistematizada. Isso é fundamental para alimentar o comitê de oportunidades. Além disso, para aqueles que já têm uma inserção no digital, porque também uma outra coisa é uma sobrecarga de informações, também não adianta. É preciso selecionar aquelas que são mais críticas para o processo de tomada de decisão, porque se chega muita informação, a tarefa fica muito grande e não consegue decupar aquilo ali. Então, se a gente fosse dizer, quais seriam indicadores importantes? Genéricos, é lógico que cada empresa tem as suas particularidades e vai encontrar o seu painel de bordo para o comitê de oportunidades, mas os indicadores de cliente, e para quem já está no digital, né? Formos pensar um indicador para mensurar atração, que é tráfego no site, engajamento, e aí você tem as medidas de growth hacking, que ajuda nisso, né? Onde que ele, quanto que você consegue fazer ele caminhar na sua experiência, no seu funil, e uma medida de encantamento, né? Que é o quanto que ele está satisfeito com a oportunidade. Isso são exemplos, mas como eu disse e repito, é importante cada empresa encontrar aqueles que fazem sentido. São quais? São os primeiros, são os que eu disponho agora, quais são os que estão mais prontos? Então, isso é fundamental, é a partir deles, dos que eu já tiver pronto, eu vou construindo outros e vou buscando outras informações que vão tendo necessidade. Esse é do lado interno. Do lado externo, são informações importantíssimas também sobre, prioritariamente, 2 pontos, né? Eu falo que em marketing é um olho no peixe e o outro no gato. Então, um olho no cliente e o outro no concorrente. Então, pensando em informações externas, a primeira sobre comportamento do cliente, então monitoramento desse comportamento do cliente, e a outra também é acompanhar os movimentos dos concorrentes, porque eles se movimentam e na medida em que eles se movimentam, eles impactam a nossa atuação. Gosto muito de uma fala do Paulo Vicente, meu colega, que ele fala assim, ninguém existe sozinho no mundo, não é? Então, as organizações estão num ambiente com outras organizações e todo mundo coevolui. Então, na medida em que alguém faz algum movimento, esses outros movimentos de resposta vão construindo uma outra cena mercadológica dentro daquele setor. Pode passar mais um, Débora, por favor, mais um. Isso. Então, aí a gente tem, dito isso, olhando para essas informações, então, a ideia do comitê de oportunidades é trabalhar prioritariamente em 2 direções. A primeira é o posicionamento e a comunicação. E a outra é na experiência do cliente. Então, dali vão surgir muitos insights para essas 2 atividades, né? Tanto no posicionamento, na comunicação, quanto na experiência e no relacionamento com os clientes. A partir desses insights gerados, a nossa recomendação é que aí sim, só aí, a gente faça um alinhamento com os objetivos estratégicos que estão propostos no planejamento. Então, as empresas têm um planejamento estratégico, dentro desse planejamento você tem lá os objetivos estratégicos. Alguns permanecem durante a crise. Hoje mesmo eu estava conversando com uma empresa de Natal, perto de vocês, do ramo alimentício. Ela falou, olha, revisamos os nossos objetivos estratégicos e todos permanecem os mesmos. Ótimo, muito bom.
Agora, nem sempre isso acontece, né? Esse contexto que a gente está vivendo pode determinar algumas mudanças nos objetivos estratégicos. Agora, a provocação aqui ao invés de olhar do objetivo estratégico para o comportamento do cliente, eu estou propondo a inversão desse olhar. Vamos olhar primeiro para o comportamento do cliente e depois conectar com o nosso objetivo estratégico. Por que essa proposta? Porque a gente, quando olha pelo objetivo estratégico, de alguma forma a gente já está colocando uma lente para olhar para aquele problema, que é a lente que já estava lá. E esse momento é o momento da gente tirar todas as lentes e conseguir olhar para o problema real, se é que a gente consegue fazer isso. Mas esse exercício é um exercício importante. Então, imagine se a gente consegue criar uma célula funcional do Comitê de Oportunidades, que é uma equipe multidisciplinar que se reúne periodicamente, que coloca as informações na mesa e faz debates sobre aquelas informações. Certamente, esse comitê está olhando para comportamento do consumidor, para mercado, para concorrente. Isso é claramente uma célula de inteligência, é um embrião de uma célula de inteligência. Então, aqui a provocação é para não deixar que tão logo vença essa fase. Acho que ele é, sim, o motor dessa fase de recuperação e sustentação, porém, para não deixar que ele morra na fase de transformação. Porque mesmo que a empresa se transforme, ali ela precisa continuar se reinventando e tendo essa proximidade com o mercado, vamos assim dizer. Muito bem. Voltando para o nosso, pode passar, Débora, voltando para o nosso modelo. Pode abrir ele todo de novo. Do lado do foco no cliente, falta uma última variável, que é a maturidade digital. A maturidade digital, como o próprio nome diz, refere-se ao grau de adoção e utilização e integração das tecnologias digitais no relacionamento com clientes. Uma empresa digitalmente madura é aquela que adota estrategicamente as tecnologias certas para digitalizar e automatizar a experiência do cliente. E ainda sabe extrair o melhor dessas ferramentas para processar dados e gerar informações, lembra da inteligência de mercado, que subsidia o processo de tomada de decisão, a conduta estratégica, ou seja, vai além da simples implementação de ferramentas tecnológicas. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que tem que ter um cuidado grande aqui, em duas direções. O primeiro é o seguinte, tem a ver com a tecnologia que eu estou adotando e utilizando. Eu preciso ter domínio sobre essa tecnologia, né? Para fazer uma analogia assim, bem simples, seria de nada adianta ter uma Ferrari se você não sabe dirigir. Então, o que adianta você ter aquela tecnologia na mão se eu não sei operar? Ou mais ainda, será que uma Ferrari é o melhor carro para as minhas atividades do dia a dia, considerando a Ferrari como uma ferramenta tecnológica? Então, essa é uma reflexão importantíssima que precisa ser feita sobre maturidade digital. Primeiro ponto. O segundo ponto que eu coloco seria o tanto que os nossos processos estão preparados para serem digitalizados. Essa é uma outra reflexão para a maturidade digital. Porque de nada adianta eu pegar processos que são tipicamente analógicos e digitalizá-los. Porque, ok, você pode acelerar esses processos, mas eles ainda não têm uma cultura digital. E eu vou falar um pouco mais sobre isso quando formos explorar a variável capacidade digital que está lá no tema estrutura. Muito bem. Fechando, então, a dimensão capacidade, foco no cliente, vamos, então, agora para a dimensão capacidade de resposta, que tem a ver com a estrutura. O que é a dimensão capacidade de resposta? Então, acho que ela representa a coordenação interfuncional das atividades empresariais
que gera sinergia entre recursos e pessoas e agilidade nos processos decisórios para responder cada vez mais rápido às demandas do mercado. Então, a gente falou aí, recursos e pessoas e agilidade nos processos decisórios para responder rapidamente às demandas do mercado. A primeira variável que está aí na dimensão capacidade de resposta é o portfólio. O que é o portfólio? O portfólio é o conjunto de produtos, de soluções, de serviços oferecidos por uma empresa. Esse é o meu portfólio de produtos, serviços e soluções. Ele tem que ser diversificado para atender as demandas do público-alvo, quer dizer, em geral você pode ter um único produto, pode ser que sim, ele atende bem o meu mercado, etc. Ok, boa. Mas não é muito recomendável colocar todas as minhas fichas numa aposta única. Por isso que a gente fala que um processo prudente de gestão de portfólio é um pouco de diversificação, eu ter mais de uma solução, não concentrar tudo em uma única solução. Para conseguir atender melhor as demandas do meu público-alvo e também para garantir a sustentabilidade da organização. Ele também deve estar sempre atualizado e considerando a evolução do comportamento de consumo, ou seja, eu estou ali na célula de inteligência acompanhando, monitorando o comportamento do consumo, tomando as decisões estratégicas, isso precisa chegar na ponta, ser traduzido em forma de solução ou de produto, quando assim for relevante. As decisões sobre quais produtos e ou serviços devem fazer parte do portfólio da empresa deveriam, teoricamente, vir lá da célula de inteligência, do comitê de oportunidades, da conduta estratégica, todo esse meio aí para poder ter um fit melhor com as demandas do consumidor. Então, assim, uma coisa importante é a agilidade. Quando a gente tem muita burocracia, eu vou falar sobre isso em sincronismo, isso costuma atrasar e aí a gente perde o time to market. Era assim, a hora de entrar é aquela, se passou, às vezes é melhor nem ir, né? O gol no gol é melhor nem ir. E uma outra coisa importante sobre o portfólio é que importante sempre ter um produto novo sendo planejado. Se a gente for pensar naquela matriz BCG, tipicamente uma matriz dessa parte do portfólio, que tem a vaca leiteira, que tem o abacaxi, que tem o menino prodígio, que tem a estrela. Então, assim, esse equilíbrio do portfólio, ou seja, eu tenho ali uma solução que é a minha vaca leiteira, que é o que sustenta a minha empresa. Tem uma que já é o abacaxi, o animal de estimação, que está aos poucos sendo descontinuada, mas eu tenho ali uma estrela, um menino prodígio, que é algo que é uma aposta que pode garantir o meu futuro. Então, esse equilíbrio do portfólio é importante para a gestão do portfólio. Agora eu vou falar na capacidade de resposta da variável engajamento. Essa variável é uma variável que me mobiliza muito e que conecta muito, pelo que eu vi o Valdemar falar aqui, com a fala da Kedman. Vocês estiveram no último encontro. O engajamento, o que é? É a identificação do colaborador com os valores e com os objetivos de negócio e principalmente aqui nesse recorte de Customer Centricity, com o compromisso de atender ao cliente. Então, colaboradores engajados compreendem que fazem parte de algo maior e compreendem também a importância do cliente para o negócio da empresa. Quando isso acontece, parece que cria um laço afetivo, uma ligação afetiva com a empresa e com seus clientes, que leva o colaborador a entregar um alto índice de energia, entusiasmo e comprometimento na realização dos seus tarefas. É tudo de bom, é tudo que toda empresa quer. Naquela conversa que eu falei para vocês que eu tive com os CMOs, esse era um ponto muito apontado por eles como fundamental e como muito difícil, não era fácil. Por quê? Que às vezes a questão do cliente mudou,
mas o time não mudou. Então, não necessariamente você tem ali no time as competências necessárias para fazer aquilo rodar e você tem que lidar com isso. A outra coisa é que nem sempre também essas questões estavam claras no processo de contratação para poder alinhar os valores pessoais com os valores organizacionais. Então, essas são questões que são menos afeitas ao marketing, mas tem uma questão que é muito afeita ao marketing e que tem a ver aqui, para mim, com o papel da liderança, né? Então, a liderança precisa comunicar a visão da empresa sobre o cliente, a proposta de valor para todos os colaboradores, as personas, os segmentos, como que vê e como que ele faz parte daquela cadeia. Porque se ninguém comunicar isso, como é que ele vai se engajar? Como é que ele vai saber? Ele vai pensar ali, o cara do restaurante que lava prato, ele está ali só lavando prato. Ele não está entendendo que ele faz parte de um processo maior para o prato chegar maravilhosamente limpo na mesa do cliente na hora que precisa, certo? Assim, para dar um exemplo bem simples, né? Então, todos os colaboradores, às vezes a gente vê empresas que a turma da linha de frente está bem engajada, mas isso não acontece nos outros níveis. É fundamental que isso aconteça em todos os níveis. E nada melhor do que a liderança com um bom discurso para poder engajar esse time, para eles se comprometerem com essa causa também. Acho que essa que é a grande questão, né? Então, ser customer-centric tem a ver com todo mundo dentro da empresa estar com o olhar no cliente, com foco no cliente. Uma outra coisa que ajuda também no engajamento seria ter papéis bem definidos, metas específicas, perspectiva de crescimento, possibilidade de desenvolver ideias, autonomia para projetos e responsabilidade. Isso tem a ver com o mindset digital. Isso tem a ver com a capacidade que eu vou digital, que a gente vai falar mais na frente. Esse modelo, que é um modelo onde a gente, aos poucos, abre mão do controle para poder ter um maior compartilhamento e uma maior autonomia dos colaboradores. O sincronismo é o alinhamento da estratégia das pessoas e dos processos em uma organização visando maior agilidade para responder às demandas do mercado. Então, se eu tenho uma empresa muito burocratizada, que precisa de muitas assinaturas para mudar um detalhe no processo, isso complica muito a vida de quem está querendo ser centrado no cliente, né? Às vezes é preciso decisões rápidas para atender o cliente. Combinando, né, a parte do engajamento com essa parte de sincronismo. Por exemplo, tem um exemplo do Nubank que eu gosto muito, que ele é emblemático nessa... Saiu uma reportagem falando, na verdade foi um tweet que uma pessoa fez sobre o atendimento que ele recebeu e isso repercutiu até na Infomoney. Um cliente estava sem o cartão dele no Nubank e ele precisava do número do cartão para poder fazer um cadastro e pedir um táxi. Numa dessas operadoras aí não sei se é Uber, Cabify, sei lá, uma dessas. E aí ele ligou para a central de atendimento do Nubank falando... Olha, então, você poderia me dar o número do meu cartão? Porque eu estou precisando pegar um transporte aqui, eu preciso do número do cartão para fazer o cadastro. E a operadora disse então o seguinte, falou, olha, eu não posso passar o número do cartão por questões de segurança. E aí começou aquela conversa de cliente que a gente conhece já, né? Então, mas eu preciso, eu estou precisando. E aí a operadora falou, então, o que o senhor está precisando? Não, eu estou precisando de um transporte para ir daqui onde que eu estou até o lugar X. Ela falou, olha, senhor, eu não posso passar o número do cartão do senhor aqui por telefone por uma questão de segurança, inclusive do senhor. Mas eu posso chamar um transporte para o senhor e fazer com que ele leve o senhor até onde o senhor precisa e vou arcar com os custos.
Ou seja, olha que interessante isso. Ela tinha autonomia, ela quis entender melhor o problema do cliente. Ela não era uma atendente de call center, né? Quando a gente fala assim, migrar um call center para o atendimento digital, quer dizer que o cara, então, agora deixou de atender o telefone e vai falar no chat. Nada disso. Ele é um outro mindset. A turma do call center está acostumada com roteiro, processo, não pode sair muito ali daquela história. Para essa nova pegada do atendimento, não pode ser assim. A turma precisa ter autonomia. Isso eu já estou começando a construir lá o conceito da capacidade digital, que é o que eu vou falar em seguida. Então, um colaborador que está engajado, que a gente já falou, ele entende, ele está entendendo o cliente, ele está entendendo a proposta de valor, ele conseguiu dar uma solução para o cliente que ele não teve que passar por cima de uma regra, assim, o cliente sempre tem razão, qualquer coisa, ele queria o número do cartão, tem que dar o número do cartão. Não. Para que eu, até assim, para que eu, Nubank, preste um bom serviço para você, cliente, eu não posso fazer isso. Tem algumas regras que eu não posso abrir mão delas em prol do cliente. Mas eu posso contornar a situação. E essa atendente foi muito hábil quando ela fez isso. Ela entendeu o problema e ela conseguiu dar uma solução. E isso deve ter sido um custo assim mínimo para eles, mas a repercussão desse movimento no Twitter foi assim, já pagou e muitas vezes o investimento que eles fizeram nesse transporte para o cliente. Então, é importante, né? A gente pensando no sincronia, a estratégia, ela dá o rumo, a estratégia dá o rumo da empresa. Essa estratégia, ela é executada por pessoas por meio de processos. Então, a empresa está sincronizada quando a concepção estratégica coloca o cliente no centro das suas decisões, a equipe de colaborador está engajada e comprometida com o atendimento ao cliente e a estrutura de processo de tomada de decisão é suficientemente ágil para manter ou corrigir o rumo visando atender as demandas do mercado. Muito bem, agora indo para o último, a última variável aí do modelo, que é a capacidade digital, e eu gosto tanto desse conceito, eu acho ele muito interessante porque ele não tem nada a ver com tecnologia. Ele tem a ver com o grau de adaptação que a empresa tem para competir em um mercado cada vez mais tecnológico e conectado. Ele tem a ver com a sua estrutura de processo, com a sua organização, com a sua cultura. Essa adaptação, ela precisa reunir pessoas e tecnologia por meio de processos que permitam a incorporação tecnológica em suas atividades de forma a gerar valor para o cliente. Então, para isso, é preciso ter uma mentalidade digital, um mindset digital, que é o conjunto, o que é isso, né, afinal? Então, é um conjunto de comportamentos que permitem às pessoas e organizações trabalhar de forma colaborativa. Então, a questão da colaboração é fundamental nesse mindset digital. Então, ter capacidade digital significa ter rotinas, competências, modelo de negócio e infraestrutura ajustados para permitir que as empresas usem e explorem plenamente as tecnologias digitais para melhorar a experiência do cliente e os resultados do negócio. Então, voltando para esse exemplo do call center e do atendimento digital, então, de nada adianta você ter uma superestrutura tecnológica de call center que monitora dado, que manda, que tem o dashboard, etc., se o atendente não tem autonomia para tomar uma decisão, se ele tem que seguir um roteiro, se o processo da empresa é muito duro, muito engessado, né? Então, a gente está tensionando nesse quesito capacidade digital, que é cultura de controle ou cultura de compartilhamento. Nós não estamos advogando aqui que tem que acabar todos os controles, né? E as pessoas agora todas são... Não é isso, né? Mas é a gente entender que equilíbrio é esse entre controle e compartilhamento.
Por quê? Uma empresa muito controladora, você perde em agilidade no processo decisório. Né? E também, por outro lado, uma empresa sem controle nenhum, também não é possível gerenciar essa empresa. Então, é preciso entender essa dinâmica de controle e compartilhamento para poder construir essa capacidade digital. Muito bem. Já terminando aqui, pode passar, Débora, por favor. Então, esses dois drives, né, dois direcionadores, o foco no cliente e a capacidade de resposta. Aqui nesse gráfico a gente fez essa brincadeira aí dos quadrantes, que quando eu tenho foco no cliente alto e capacidade de resposta alta, aí sim, então, eu tenho Customer Centricity. Né? Se eu tenho só o foco no cliente alto e a capacidade de resposta baixa, eu tenho foco no cliente, eu não consigo entregar soluções que o cliente quer. Eu estou entregando soluções que às vezes não são as que ele quer, ou a que ele quer, né? Que é quem tem foco na eficiência alta. Quem tem o foco na eficiência alta faz uma entrega perfeita, mas será que é a entrega que o cliente quer? E aí aqui tem a brincadeira de quem não tem nem foco do cliente, nem capacidade de resposta. Eu me pergunto como é que está sobrevivendo no mercado. Gostaria de saber, sinceramente, porque eu não tenho nenhum nem outro parâmetro e esse é herói mesmo. Nós precisamos conversar com ele, porque deve ter alguma informação que a gente não tem. Para concluir a minha fala, Débora, pode passar, por favor. Eu queria voltar nesse modelo, pode abrir ele todo, que, no fundo, né, o resultado que a gente espera é, então, que a perspectiva estratégica consiga conceber a melhor proposta de valor para o meu público-alvo, lá o foco no cliente, consiga conceber a melhor proposta de valor, a mais adequada, e planejar a melhor experiência para esse cliente, e a capacidade de resposta vem fazendo uma entrega primorosa dessa experiência e acompanhando com uma plataforma toda estruturada para subsidiar essa entrega. Muito bem, falei demais. Com isso eu vou aqui agora concluindo e abrir para a gente conversar um pouco. Temos perguntas? Temos sim. Então, vamos. Temos, por enquanto, um comentário e uma pergunta, né? Deixa eu acessar aqui rapidinho. Comentário da Elaine, fazendo atenção que o seu exemplo aí apresentado é um exemplo perfeito, um atendimento top da operadora de cartão, consultoria, comportamento consumidor do cliente no Nubank, dá show de atendimento. O nosso querido Miguel também traz atenção uma pergunta, que é: os valores da empresa devem ser praticados. Quando colocamos autonomia, proatividade, etc., na realidade, dificilmente é praticado. Os valores determinam o engajamento? Vamos lá. Os valores devem ser praticados. Se eles estão internalizados, eu não acho que a autonomia compromete a aplicação do valor, não. Ao contrário. O valor é o guia da ação dentro de uma margem de autonomia. E autonomia é outra coisa. Autonomia não é uma coisa que a gente recebe, é uma coisa que a gente conquista. Né? Então, aquele que fala assim, eu não tenho autonomia lá na minha empresa, então, o que você está fazendo para conquistar essa autonomia? Então, esse é o primeiro ponto também. E aí, assim, uma coisa para conquistar essa autonomia é você conseguir demonstrar que tem esses valores internalizados, para que eles direcionem também o processo de tomada de decisão. Agora, a gente, é aquilo que eu falei, tem que encontrar um equilíbrio, uma medida, né? Tem um nível que você realmente consegue perceber isso, etc. Agora,
Pode ser que tenha algum nível que isso não é possível de ser feito. Ok, vamos pensar em alternativas. Agora, acho importante fazer alguns experimentos, porque, em geral, a gente é surpreendido. Em geral, a gente é surpreendido quando a gente tem um time engajado. Agora, mais um pouco comentando sobre os valores, uma coisa, não é muito a minha área, mas eu vou arriscar aqui, todos os processos de contratação mais atuais, eles estão fazendo, inclusive, um matching de valores pessoais com os valores da empresa, porque é muito difícil uma pessoa trabalhar numa empresa que não tem os mesmos valores que ela. Alguma hora isso vai dar uma dissonância. Então, até nos processos de contratação, isso já está sendo já analisado. Não sei se eu respondi. A questão é realmente o valor admite e valor demite, né? Então, quando a gente coloca alguma coisa relativa ao que você falou do Nubank, né? Se aquilo ali estiver dentro dos valores da empresa, seria autonomia, seria a proatividade ou coisa dessa natureza, por que você tomou essa decisão? Eu tomei baseado nos valores da empresa. Então, aquilo ali, na minha concepção, valores não podem ser muitos, mas eles devem ser extremamente praticados. E aí fica uma conversa meio desconexa entre valor e valor desejado, né? Eu acho que tudo tem que ser praticado dentro da organização. Por isso que eu coloquei isso aí. Muito obrigado pela resposta. Isso, mas assim, concordo demais e vou falar mais. Outro dia eu estava fazendo uma reflexão com meus filhos aqui em casa. Eu tenho 3 adolescentes em casa. Então, assim, eles já são grandes, totalmente autônomos, mas assim, até hoje, eu passo e falo assim, escovou os dentes, escovou os dentes, escovou os dentes, escovou os dentes, não é? Quando eu passo, olho e falo, escovou os dentes, né? É uma coisa. Então, eu acho que o valor é um pouco essa pregação também que precisa ser feita. Não adianta você chegar lá para que ele possa, de fato, ser praticado. Né? Porque senão ele fica ali escrito, ninguém nunca fala daquilo, ninguém nunca trata, ninguém nunca discute. Então, eventualmente, essa prática pode ser muito útil. Valeu. Professora, aqui o Oswaldo comenta, chamamos isso de fit cultural, aderência com os valores e jeito de ser da empresa. E a Amanda Souza cita que o papel da liderança é fundamental nesse sentido, gerar engajamento e vivenciar os valores. Tá? Nós temos... E aí, só um comentário, Valdemar, sobre isso, assim, o quanto, eu costumo dizer que o marketing, ele ficou tão estratégico que ele saiu das mãos do próprio marketing, né? Ele tem que ser assumido pelo board da organização e pela liderança. Então, essas iniciativas de comunicar a proposta de valor, ter um discurso, construir o storytelling da marca, do negócio, isso é muito da liderança. O marketing vai operacionalizar isso, né? Elaine coloca, boa, os pontos mais importantes que a professora falou, que era a reflexão dos CMOs. 2, como engajar meu time na minha proposta de valor. E 3, como consigo sincronismo de processo? Olha, o engajamento do time na proposta de valor, eu vou falar na mesma linha que eu falei sobre os valores da empresa. Eu acho assim, primeiro, a empresa precisa ter uma proposta de valor clara. E aqui eu queria fazer um comentário assim, proposta de valor não é missão. Proposta de valor não é para que o negócio serve, surgiu, não é isso. Proposta de valor é uma coisa simples, rápida, curta, para o cliente entender. Né? A gente vê umas coisas assim, a proposta de valor está escrita muito mais para os colaboradores, não que ela não deva estar. Mas, às vezes, tem ali alguns jargões típicos da empresa que não está fora do alcance do entendimento do cliente. Então, uma coisa é a missão da empresa, outra coisa é a proposta de valor. Então, qual é a solução que eu estou propondo aqui? Então, primeiro ponto, essa proposta de valor tem que ser muito clara. O segundo ponto, ela tem que ser amplamente difundida
dentro da organização, e aí, de novo, vamos falar do papel da liderança e vamos falar do papel do time de pessoas, de recursos humanos também, para, eventualmente, criar espaços de discussão, reflexão, práticas sobre essa proposta de valores, sobre os valores. Você faz ali rodas de conversa, meetings com os funcionários, eventualmente para ver como que eles percebem, algumas discussões, e aos poucos você vai introjetando isso na prática, o que não dá para achar que isso vai acontecer naturalmente. Não vai, não vai, tem que ter um esforço. A gente vê também muito, em algumas empresas, o time de marketing assumindo isso. Mas eu acho que é muito mais o time de marketing como um staff da equipe de recursos humanos para poder ajudar nesse processo. E a segunda qual que era, Valdemar? Desculpa, eu não consigo sincronismo de processo. Putz, olha, isso aí não é simples, né? Não é simples, mas acho assim. O sincronismo tem a ver com a agilidade. Então, quando você identifica que um determinado procedimento não teve a agilidade que ele precisaria ter na ótica do cliente, e aí você faz uma revisão e vai ajustando aos poucos. De novo, não é uma mágica que acontece, né? Um ponto que eu queria destacar aqui, Elaine, e você me dá a oportunidade para falar isso com a sua pergunta, são dois pontos. Assim, olha, quando eu estou centrada no cliente, meus resultados são ótimos. Agora, a decisão de me centrar no cliente, ela, em geral, ela não é barata, ela demanda um investimento e ela não é fácil. Por isso que a gente vê muitas empresas desistindo. Aquela empresa Becton Dickinson é uma gigante multinacional de equipamentos para saúde, agulha, seringa, essas coisas. Ele teve o CMO deles comprou essa causa e começou um processo de orientação de customer centricity na empresa deles. E eu tive a oportunidade de ler uma entrevista dele. E ele falava exatamente isso. Ele combinou, falou, olha, não é fácil, você tem que mexer com a cultura da organização, que é dramático. E pior eu vou falar agora, você querer fazer uma mudança dessa numa empresa que está dando certo. É mais difícil ainda. Então, quando a empresa está dando certo e está indo muito bem, obrigado, é mais difícil você fazer esse processo de convencimento. Professora, às vezes tá dando certo porque está vendendo, mas daqui a 5 anos pode não estar dando certo porque não está centrado no cliente, né? Muito bem, Elaine. Exatamente, era isso que eu ia comentar. E aí, assim, daqui a 5 anos, você perdeu 5 anos de trabalho, porque esse trabalho não é um processo rápido. É um processo construído aos poucos, né? A gente não faz assim, olha, amanhã eu sou customer centric. Não. Isso eu vou dar um passo. Eu tenho em mente que eu quero, né? Eu estou mirando a centralidade no cliente e eu vou começar a caminhar para isso, né? Naturalmente, alguns mercados isso pode ser mais crítico, onde os concorrentes estiverem muito avançados nisso, isso vai te trazer problema. Em outros setores, isso pode andar um pouco mais lento, mas é importante ter isso em mente. Temos 2 perguntas finais aqui. Uma é do Maderson, explica melhor a questão da plataforma, e do Luiz Alberto, comente a adoção do Customer Success nas empresas. Se aplica a todas as empresas? Onde é que se coloca Customer Success neste modelo centrado no cliente? Vamos lá, vamos começar pela plataforma. Vamos pensar assim, a plataforma poderia ser um modelo de negócio, se nós formos pensar assim, né? Então, tem um outro livro aqui que fala muito disso, está aqui do meu lado, tem uns que são assim, eles ficam assim do meu lado, assim, na minha mesa, que toda hora eu recorro, né? Esse é um livro que explica muito esse conceito de plataformas e da nova economia, Matchmakers.
E eu vou recomendar um outro que já tem ele traduzido, que chama A Estratégia da Plataforma. Ele tem exatamente esse nome. Esse está na Amazon, você baixa no Kindle no seu celular, tranquilamente. É um livro muito interessante, porque ele começa... Há um tempo atrás, a gente tinha uma discussão que, para mim, não estava muito claro, que era assim, nós vamos competir não mais individualmente, mas vamos competir por cadeias. E isso vai potencializar a competição. Então, hoje a gente vê isso claramente explicado, tanto nesse livro, A Estratégia da Plataforma, como nesse Matchmakers. E se formos olhar por trás dos modelos desses negócios digitais, eles estão ancorados em uma cadeia, né? Que, por exemplo, se formos ver Uber não tem nenhum carro, ele tem uma plataforma de negócio. Ele tem uma rede, uma cadeia, e ele compete com ela toda, motoristas, clientes, tecnologia. Né? A mesma coisa do Airbnb. Ele tem gente que tem quarto, gente que quer quarto e uma tecnologia. O Matchmakers fala exatamente disso, dessa conectar quem tem uma coisa para oferecer e quem tem uma coisa para quem está demandando aquela coisa. Esse foi um exemplo de plataforma, mas não é o único. A plataforma ali, vamos pensar, eu tenho a proposta de valor, a experiência que entrega a proposta de valor. Agora, qual plataforma entrega essa experiência? Então, a gente pode pensar assim, como que é o meu produto? Como que é a minha jornada? O meu processo na jornada? Como que é o meu preço? Como que eu estou organizado? Como que são os meus canais de distribuição? Como que é a minha promoção? Eu peguei 4Ps como um exemplo de plataforma que vai sustentar. Então, essas são definições mais operacionais que vão sustentar essa experiência. Então, a plataforma, eu diria isso. Num exemplo mais simples, vamos pensar, a plataforma seria assim, a cozinha do restaurante. Né? Então, a experiência está lá no salão. A plataforma está na cozinha. Tem um jeito de organizar a plataforma? Deve ter um jeito melhor, mas eu não estou querendo dizer que a plataforma é só essa matchmaker da plataforma, porque esse é o novo, é o que a gente está discutindo agora. Agora, a plataforma é aquilo que estrutura a entrega da experiência, seja ela qual for. Acho que essa é a primeira resposta. Ficou bom? Respondi? Professora, estamos aí chegando ao fim. Peraí, tem mais uma, aquela do Customer Success, que eu vou responder rápido. É verdade. Então, vou deixar, era a primeira. Vamos no Customer Success, não vou deixá-lo para trás. Isso mesmo. O ponto aqui é se aplica a todas as empresas e onde é que nesse modelo poderia considerar um modelo de centricidade. Aplica totalmente a todas as empresas, sejam elas já centradas no cliente ou não. Ela é sutil, essa coisa do sucesso do cliente, tem a ver com a teoria dos jobs to be done, que já estava no livro do Kotler há muitos anos atrás, que vocês devem ter escutado já esse caso, que o Kotler lá atrás falava que quem falou isso na verdade foi o Theodore Levy, naquele texto Miopia em Marketing, um texto antológico, quem nunca lê deve ler, um artigo da Harvard Business Review, muito atual, e todo o Kotler, os 4P são do Levy, o Kotler foi uma tradução no livro dele, né, das ideias do professor Levy, que ele falava assim, os clientes não compram uma furadeira, eles compram o buraco na parede. A furadeira é um meio. Então, essa lógica tem tudo a ver com o conceito de Customer Success. Porque se eu tenho em mente que eu vendo furadeira, que eu não vendo a solução para fazer buraco na parede, eu vou perguntar só se para o meu cliente as minhas medidas vão ser assim, a furadeira funcionou bem, ela ligou, a rotação foi legal e tal, e eu não vou entender o que de fato é mais importante. Então, se eu começar a entender que o que o cliente quer é o buraco na parede, um buraco bem sucedido, olha, eu entender o buraco na parede tem a ver com Customer Success.
E mais ainda, a abordagem de Customer Success vai mais além, ele vai assim, entender por que o cliente quer aquele buraco na parede. Porque pode ser que eu consiga solucionar isso para ele, ele tenha sucesso na empreitada dele, às vezes até sem fazer um buraco na parede. Então, isso é Customer Success, é eu entender qual é, na real, o job do meu cliente que eu estou ajudando a solucionar. E na medida em que eu entendo isso, eu consigo talvez até atendê-lo cada vez melhor. Mais ou menos por aí. Então, esse é um indicador que ele cabe se a empresa é centrada no cliente ou não. Então, eu não quero só saber se o meu atendimento foi bom, se a experiência comigo foi boa. Eu quero saber também se eu contribuí para ele solucionar o job dele, ou seja, se eu contribuir para o sucesso dele. Esse é um indicador de Customer Success. Muito bem. Professora, suas palavras finais para que a gente possa fazer um breve fechamento e passar para o vídeo do encerramento. Olha, eu gostaria de agradecer a paciência de vocês e principalmente a oportunidade de falar aqui para vocês. Esse é um tema importante. Como eu disse, não é fácil ser customer centric, mas a gente não deve desistir, né? Quando eu comecei minha carreira profissional, com um dos primeiros empresários que eu tive contato, o negócio dele estava indo muito mal, muito mal. E ele tinha muito dinheiro. E um dia ele sentado conversando comigo falou para mim assim, nunca mais esqueci isso. Falou, Luciana, sabe por que eu não desisto vendo isso aqui tudo, pego meu dinheiro, põe na bolsa e ia ganhar muito mais? Aí eu pensei, falei, olha mesmo, por que não? Aí ele falou assim, porque senão eu não divirto. Então é mais ou menos isso, não desistam, o caminho ele é recompensador, o desafio é grande, mas no final é muito interessante. Quem quiser falar comigo, estou à disposição, podem falar com o Valdemar. Tiverem perguntas depois, outras questões para a gente falar, eu adoro conversar sobre isso, fiquem à vontade. Meu LinkedIn também, vocês me acham lá, vai ser um prazer falar com vocês, viu? Muito obrigada. Professora, você também tem um livro publicado, né? Só Marketing. E nesse mundo de muita volatilidade, incerteza, complexidade, ambiguidade, cada vez mais digital, né? Tem tudo a ver com o que você escreveu no livro, né? Então, se pudesse falar um pouquinho também a respeito dele. Né? Olha, o livro também está aqui do meu lado, né? Para quem não conhece, já que você falou, está aqui. Esse livro é um livro que, assim, ele é muito interessante porque eu coordenei durante muitos anos a ênfase, 15 anos para ser mais exata, a ênfase de marketing do nosso programa de especialização em gestão da Fundação Dom Cabral. E eu montei ao longo desses 15 anos, né? Já tem 2 anos que eu deixei essa coordenação, porque não estava dando tempo de tudo que precisava fazer. E eu fui me dedicar mais à pesquisa e mais a esse tema, cresceu as aulas. E ao longo desse tempo, a gente montou um super time de especialistas em vários aspectos. Acho que tem uma coisa que eu queria mostrar para vocês, não sei se vai dar para ver, mas o livro está estruturado exatamente em proposta de valor, experiência do cliente e plataforma, que foi o modelo que eu contei aqui para vocês. E aí lá, cada um dos especialistas que eu convidei para escrever esse livro junto comigo, detalhou os processos, questões importantes, e é muito gostoso de ler o livro, modéstia à parte, porque a gente fez ele todo ilustrado e também a gente se colocou um desafio, eu coloquei para eles como condição fundamental de a gente não escrever academicamente, nem de uma forma dura. Para nós foi muito difícil fazer isso, mas a gente pegou a alternativa, então, de gravar falas, como, por exemplo, essa que eu fiz aqui hoje, poderia ser uma ideia, de gravar a fala e escrever o que foi gravado. E a gente fez mais ou menos assim. Então, a leitura está leve, gostosa, modéstia à parte, e é isso. Espero que vocês gostem.
E com certeza, professora, porque a gente vivenciou aqui a sua forma muito didática, simples, prática, dando dicas do como fazer, o que faz toda a diferença, né? Fazendo um modelo que eu diria sofisticadamente simples. Ele tem toda uma complexidade por trás, mas apresentado de uma forma que todos nós compreendemos plenamente. E trazendo aí, numa abordagem ambidestra, em duas dimensões, né? Uma dimensão de estratégia, aí no foco do cliente, e numa dimensão de estrutura, tratando a capacidade de resposta com soluções que entregam valor. No primeiro caso, achei muito interessante já trazer de pronto a abordagem da conduta estratégica e, de fato, medir essa relação entre a estrutura de mercado e desempenho da empresa. Não é fácil, mas é super importante, porque perpassa aí aspectos comportamentais também, né? A própria experiência do cliente que tangibiliza a proposta de valor, e é suportado por essa plataforma de negócio, você explicou muito bem. Foi muito boa a dica que nós recebemos para o momento em que as nossas empresas todas estão, para introduzir como componente de inteligência de mercado, usando bem essas informações depuradas, num comitê de oportunidades. E foi até muito, se até detalhou, não só a composição, mas uma série de trabalhos que esse comitê pode fazer, que cai como uma luva para o nosso momento agora, que chamamos de fase 2 e 3, com a gestão na crise e gestão da transformação, né? Além da maturidade digital, a gente precisa mesmo ter cuidado com o domínio da tecnologia e o quanto os nossos processos devem, como estão, ser mesmos digitalizados ou não. E no campo da estrutura, o nosso portfólio, de fato, a gente tem que ter muita atenção a ele, o nível de engajamento, as lideranças trazendo realmente esse engajamento e compartilhando uma proposta de valor clara, né? O sincronismo teve pergunta aí, ele merece até ser um tema, né? Porque é um assunto que pode ser aprofundado. Além da capacidade digital, criando uma nova cultura, na verdade, nós, mesmo quem não estava inserido agora, passou a ser colocado, digamos, diante dessa variável. Então, fantástico, só temos a agradecer todos nós que procuramos estar juntos em parcerias, Fundação Dom Cabral, Barros Soluções em Gestão, todos os nossos parceiros PAEX, que com muito orgulho estamos juntos, tratando com muita seriedade, com serenidade, essa trajetória que vamos sair no pós-coronavírus com musculatura e muito mais preparados para uma nova realidade. Obrigado. Com certeza. Muito obrigada. Eu queria também agradecer, professora, por esses momentos que tivemos juntos. Com certeza, vamos levar muito para as empresas. A gente tem a felicidade, inclusive, de estar aqui com alguns outros professores, né? O professor Viana, o professor Miguel, o professor Elton. Então, são outros professores que têm atuado com a gente e que vão ajudar a levar esse conhecimento e aplicação para junto das empresas, né? Amanhã, como acontece em toda quarta-feira, a gente tem um evento Conselheiros do Bem, né? E amanhã vai ser também um professor que é espetacular, que é o professor Pedro Mandelli, né? E quem não tiver recebido ainda, pode nos procurar para que a gente mande assim o link para... Eu posso até colocar também aqui nos comentários, tá? E vai acontecer às 19 horas, tá? E no mais, agradecer a presença de todos, né? Toda terça-feira, às 18h30, a gente traz um tema para ajudar no momento que a gente está passando, né? Inclusive concatenando com o que a gente está vendo junto com as etapas assim, do PAEX, com os orientadores técnicos, né? Que são temas que vão ajudar nesse caminho de transformação, né? Onde a gente pode ver que, inclusive, o professor Gilmar, ele mostra que vamos ter uma curva em V, e é isso que a gente está, assim, apostando, né? No mais, agradecer mesmo a presença de todos. Obrigado. Obrigada. Boa noite, pessoal. Estamos juntos. Obrigado a todos. Boa noite, pessoal. Tchau, Queridos tchau. professores, grande abraço.